tarde. A gente sempre fala, né? É muito bom estarmos aqui juntos para reflexionar os ditos e feitos de Jesus. Hoje, né, de forma excepcional, nós vamos estudar o capítulo 11, intitulado Tabor e a Planície, do livro Primícias do Reino. É o primeiro livro da série evangélica da benfeitora Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. Né? Estamos estudando ele em sequência de capítulos, mas os capítulos não têm uma ordem lógica. Então a gente pode estudar a casa e isso permite que a gente estude o 11 hoje de maneira excepcional. Ano que vem a gente vai para o Luz do Mundo, outro livro sensacional, belíssimo. Então, o capítulo 11 fala basicamente de um fato que aconteceu chamado transfiguração, a transfiguração de Jesus. Vocês já ouviram falar sobre a transfiguração? O que é que vocês sabem? Vamos fazer uma chuvinha aqui de 10. No terceiro dia, né? A transfiguração. Não, a transfiguração é outra coisa. É a situação que ele levou muitos dos apóstolos para o monte e que lá apareceu Elias e Moisés. E os três juntos conversaram. Tanto que Pedro ficou meio assim atônito com o que ele estava presenciando e perguntou: mestre, eu armo uma tenda para cada um de vocês? Né? Então, a transfiguração no caso, o verdadeiro Jesus que apareceu, que ele se iluminou de tamanha grandeza, né? E é que apareceu o Espírito dele. Então, em Espírito, né? Porque ele estava encarnado, mas Jesus, em Espírito, ele conversou com Elias e Moisés. Ele estava lá. Sim. E ele em espírito, como assim? Em espírito, Desmaterializado. Sem matéria. Ele se mostrou enganado. Sim. Ele estava em outro lugar? Não, ali. Ele uma projeção astral. Ele se mostrou como ele realmente era. Desdobrado, só que sem corpo. Ele desmaterializou. Não tem. A gente tem essas projeções. Tipo assim, ele saiu do corpo físico para entrar no mesmo astral do Moisés. Não necessariamente. Não é para entrar no mesmo astral, é para se fazer visível a eles, alguma coisa assim. Não, na realidade o que Jesus quis ali era mostrar para os apóstolos quem ele realmente era. O Espírito. Entendeu? O Espírito que ele era. Mas também pediu, após esse fenômeno, tá? Ele pediu que eles não comentassem absolutamente nada com ninguém até alguns dias, até que tudo se terminasse, até que tudo se realizasse, que no caso seria o sacrifício dele, entendeu? Porque a transfiguração, ela é um fenômeno, tá? Onde o Espírito encarnado, ele mostra quem ele realmente é, tá? Ele se transfigura na matéria. Então, a sua atual matéria, ela fica meio que sutil. Ela fica mais sutil, tá? Onde o meu espírito, Edilane, tá? Hoje eu sou a persona Edilane, mas o meu espírito, ele vai se apresentar. Então, ele vai se o meu perispírito, ele vai se confundir, ele vai se sobrepor ao meu corpo físico. Então, o meu espírito é que vai aparecer, entendeu? Então, é isso que aconteceu. E claro, Elias e Moisés já estavam desencarnados. Isso. E a Amélia conta esse fenômeno dividindo assim em duas partes. São dois acontecimentos. O acontecimento da transfiguração propriamente dito, onde alguns dos discípulos, 9 ficaram lá embaixo. 9 não subiram o monte. Subiu no monte Pedro, Tiago e João, com Jesus.
Mas ela começa o texto falando de um evento que ocorreu lá embaixo, enquanto eles estavam lá em cima. Os 9 que ficaram lá embaixo, aconteceu uma situação onde um pai levou o seu filho, que desde há muito tempo sofria um processo de subjugação espiritual muito grande, com crises epiléticas, sabe, um processo de muita desventurança para essa família, para esse pai, o que esse espírito, né, fazia com esse rapaz, jogando na lama, jogando no chão, enfim. E o pai ouve falar de Jesus e leva esse rapaz na tentativa do seu filho ser curado. Jesus estava lá em cima do monte com os 3, e Moisés e Elias, 9 lá embaixo. Os 9 não conseguiram curar o rapaz. E aí Amélia faz a narrativa toda em termos do díptico, que ela chama, ou seja, a simbologia do tabor, alto, verticalidade, e planície, dos homens, baixo, horizontalidade. Então toda a análise dela é nessa simbologia, né? Existe um aplicativo, um site muito interessante que eu queria que vocês se habituassem a usar, que eu fiquei muito feliz em descobrir. Existe um núcleo de pesquisa, núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, o NEP. O NEP foi criado para esse pessoal de Minas Gerais, esse pessoal bom, né? Alô, né? Pessoal, né? Gustavo, né? Gustavo, esse pessoal de Minas muito bom. Então eles criaram esse NEP. O NEP, existe a instituição NEP Brasil, mas existem NEPs do país inteiro, tá? E esse grupo criou uma ferramenta para a gente colocar lá qualquer coisa, NEP Search, qualquer coisa, a gente escreve lá transfiguração. Aí vai aparecer vários livros de bibliografias credenciadas, onde tem esse tema. Gente, maravilhoso, maravilhoso, né? Aí vários temas, então você pode fazer seu estudo, sua análise com muita profundidade, né? Então, a gente pode fazer isso. Mas voltando aqui ao tabor e à planície, né? Eu vou falar uma coisa aqui, que desciam Jesus, Pedro e Tiago, a Amélia inicialmente fala da descida deles. Ela não começa com a transfiguração, ela começa do momento que eles desceram, né? Desciam Jesus, Pedro, Tiago e João, das culminâncias do Tabor, onde comungaram com as excelências de Deus ao encontro das baixadas espirituais das criaturas. A gente daqui a pouco volta para a subida, né? Que é o ponto culminante. E aí, o que acontece? Aí ela fala como os 9 que estavam embaixo atuaram diante da situação. Eles disseram assim: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele, né? Não, aqui é a fala de Jesus. Soltou Jesus com firmeza na voz, na qual a piedade se misturava à energia. Não houve debate, tudo simples. A cena breve culminou no declínio do jovem que ficara prostrado como morto, banhado por auge do suor desfigurado. O mestre, comovido, curvou-se, tocou a fronte do ex-obsidiado e levantou com um gesto cativante. Então ela começa com Jesus descendo do monte com os 3, após a transfiguração, e Jesus curando, né? A situação era quase um menino, como a Amélia coloca. Sofria desde a mais tenra idade sob o jugo violento do impiedoso algoz desencarnado. As raízes do ódio nefando se perdiam na sombra do passado. O parasito espiritual se manara ao sofredor e reproduzia nele os esgares epilépticos em que se consumia, vítima de si mesmo, escravo do ódio. Então ela coloca aqui uma situação
de um processo obsessivo, que já é uma subjugação, né, que reflete um fenômeno epiléptico, que a gente conhece, né, gente? Então, era algo, né, muito forte. Na volúpia da vingança, atirava-o de encontro ao solo, atirava-lhe fogo às vestes, tentava afogá-lo, subjugá-lo. Nessa situação aqui, a gente pode fazer um recorte com a atualidade. A gente conhece, a gente ouve falar de pessoas em estado de condição mental muito grave, que é um retrato disso, né? Se assemelha muito. Se assemelha a isso, né? Lá, eu não conheço o Rego Barros, mas você falou que trabalhou ali, né? Podia verificar uma situação assim, dessa, muito comum, né? Então, assim, uma menina com esquizofrenia, que ela escutava, ela era evangélica, e ela escutava vozes falando para ela se cortar, para ela se matar. E aí eu fiz, assim, claro, dentro da terapia holística, eu fui fazendo uma PNL, quase que uma desobsessão, nunca mais ela escutou as vozes. E ela tomava remédio psiquiátrico pesado, mas eu vi que não era uma esquizofrenia, era mais um caso assim. Existia um caso, vou ser breve, assim, porque é muita coisa. Existia um caso que eu presenciei de Valdo Franco Montana, de uma menina que chegou presa à camisa de força, junto com o pai, né? Ele identificou o obsessor, o algoz ali, fez o atendimento, pediu que desamarrasse, tirasse ela da camisa de força. O pai e o enfermeiro se recusaram com medo, pediu ele com autoridade, foi, fez o atendimento, viu a vozinha dela, percebeu, ouviu o obsessor, viu que foi um caso que o pai dela, ele tinha um funcionário e ele não tratava o funcionário como merecia. E aí, numa das discussões com o funcionário, esse funcionário desencarnou e infartou. E esse funcionário desencarnou com muito ódio. E aí, ele começou a perseguir esse pai. Quando ele entrou na casa do pai, ele viu a menina tocando piano, médium, e ali ele ficou. Ele sintonizou. Então, pela medicina, a menina foi diagnosticada com esquizofrenia. Após esse atendimento, a menina se libertou. O obsessor foi resgatado por sua mãe, por sua família, pela equipe espiritual. A menina se libertou. E essa menina, ela depois, e a família viraram tarefeiros da instituição. O pai, a mãe, tudo. Essa menina conheceu um rapaz, engravidou. E aí, esse bebezinho era esse antigo algoz, né? E esse avô, que antes negligenciava do funcionário, ofertava tudo que podia e muito mais, ressarcindo a dívida que ele tinha com o funcionário. E a gente conhece a família, é interessante porque a gente conhecia as pessoas, né? De ver que aquela mulher tão dinâmica, tão, né, tarefeira, estava reabilitada e toda a sua família reabilitada. Então, assim, muito bonito de presenciar isso. Ver o que Jesus nos proporciona, ver o que a seara da doutrina espírita nos proporciona, essa libertação, né? É uma seara de libertação. Aí aqui voltando, Amélia narra, né, a questão do tabor, de subir. Aí ela narra todo o relevo, ela mostra o que ela vê de cima do tabor, os montes, o Jordão, o Tiberíades, as cidades ao redor do Mar da Galileia, que também tem outro nome, Tiberíades. Às vezes a gente lê no livro Tiberíades, é a mesma coisa que Mar da Galileia. Então as cidades ao redor, né, Magdala, Cafarnaum, Betsaida, e o monte, até a precisão da altura do monte, que são 562 metros de altitude rochosa, sem vegetação, com destaque na imensa e formosa Galileia. Então, era na Galileia. E aí, ela começa dizendo que a jornada foi longa,
né, que eles passaram foi cansativa, mais de 4 horas de marcha lenta e cansativa, embora a beleza da paisagem deslumbrante em derredor. Atingido o cume, o mestre se põe em oração. Os discípulos, suarentos e cansados, adormecem à sombra dos arbustos escassos. Um grande silêncio envolve tudo e todos. O mormaço quase asfixia. A noite vence a natureza e o mestre ora. Você vê que Jesus chega e ele chega em atitude de oração. A noite cai, ele continua em atitude de oração. Gente, em muitas passagens que a Amélia cita, a gente vê Jesus orando o tempo todo, se recolhendo para orar. E aí fica a análise da gente, que a gente já falou sobre isso aqui, mas vale a pena repetir, né? Se Jesus sentia essa necessidade, porque nós, sabendo que o recurso da prece é uma ponte psíquica com Deus, deixamos de acessar, né? O quanto necessitamos desse recurso, atitude de oração, atitude de vigilância o tempo inteiro, está mantendo essa conexão. A madrugada alcança o rabi em oração, os companheiros dormem, vozes percutem na monotonia, os discípulos despertam assustados e são dominados pela visão sublime da transfiguração do Mestre, com as vestes incendiadas, dialogando com Moisés e Elias. Imagina o susto, né? Você está dormindo, de repente ouve uns vozes e acorda e vê aquilo que provavelmente foi uma visão muito impactante, porque a própria visão do Mestre encarnado já era impactante. Imagina a visão do Mestre transfigurado, né? Eu estou tentando, eu sou muito visual, estou tentando imaginar como seria isso, como seria. Na minha mente, eu não consigo captar. Porque assim, é que nem eu falei, quando a gente faz uma projeção, tentei imaginar assim, mas aí vocês estão explicando que não é assim. Então eu estou tentando entender aí como, eu não estou conseguindo imaginar isso. Jesus, ele não tinha a capacidade de curar, e a gente vê os corpos ali se regenerando, aquela parte lesionada se recompondo e rematerializando o que foi desfeito pela ferida, pela inflamação, por tudo aquilo. Se ele tinha essa capacidade de fazer isso, de curar, ele também tem a capacidade de desmaterializar pela autoridade. Então, o corpo de carne, por autoridade de Jesus, foi temporariamente desmaterializado. Como se fosse um perispírito. Sim. Um perispírito. Imagina o perispírito se sobressai, o perispírito se apresenta como ele é uma realmente semi-materialidade, né? É uma matéria antimatéria, não é antimatéria, é uma matéria quintessenciada, sutil. É sutil. Então, você imagina, tá? Vamos colocar assim. Eu estou tentando criar a imagem na minha mente. Não tem uma imagem, Tem essa bolinha de que tem até em músicas espíritas, tem uma imagem que aparece, um desenho dele, em que aparece ele e uma luz muito forte que o circunda. Então você pensa nisso, mas de uma luz intensa que ofusca a visão de que não consegue, mesmo você olhar para uma lâmpada e daqui a pouco você não consegue mais ver o bocal, entendeu? É uma coisa assim. Estou começando a visualizar. E sobre desmaterializações e rematerializações, isso é muito comum em mediunidade de efeito físico, né? De um objeto sumiu. Se tem um médium de efeito físico, não serve, por perto, é utilizado como ferramenta, como recurso. Os espíritos desmaterializam o objeto e ele reaparece em outro lugar. Isso é muito comum.
Se a gente for ver na literatura sobre Sai Baba, Caraca, eu ia falar nele agora. Eu pensei, você falou. sobre Sai Baba, né, era muito comum Sai Baba fazer isso, com a mão assim, materializada no relógio. Ele tinha uma cinza, né, que ele saía naturalmente dele, era uma cinza curativa. De Paulo Franco relata uma viagem que ele fez para visitar, que ele foi conhecer Sai Baba com o professor Hermógenes. Eu fui no ashram dele. Você foi? Uma energia, assim. Tem lugares ali pela Índia que tem uma energia. É interessante dar uma olhadinha na literatura sobre Sai Baba para poder, né, compreender outras vertentes. É muito interessante. E tem guardado essas cinzas. Essas cinzas, as pessoas geralmente que iam visitar guardavam as cinzas. Então é uma mediunidade de efeito físico, né? Desmaterializar, rematerializar. E aí, logo após diluir da visão, aí os discípulos despertam as vestes incendiadas dialogando com Moisés e Elias. Lembra de Elias? Não. Elias. A gente já está íntimo de Elias. Elias. Eu sou novata aqui, eu estou aqui para aprender. Lembra o João Batista? Lembra o João Batista? João Batista. Não, João Batista era quem é? Isso eu sei. Porque eu estou estudando isso agora em casa. Que eu falei com o Robson, eu só sei que eu nada sei. Nós todos. Eu preciso aprender do E Beabá. aí Elias foi um profeta que era muito conhecido, né, no judaísmo, todo mundo sabia que Antes de Moisés. antes da história e tal. Então, dialogando com Moisés e Elias, as palavras vibram no ar, mas não são palavras com que se ouve comumente. Logo após diluir da visão, Simão se acerca do rabi e exclama: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O mestre fita-o compadecido, né? Foi tão real, né? A visão foi tão impactante, tão palpável para eles que estavam lá, que eles achavam que era para fazer uma cabana para os 3, né? Uma nuvem surge misteriosa e uma voz então exclama: Este é meu filho amado, e a ele ouvi. Este é meu filho amado, a ele ouvi. O que é isso, gente? Que fenômeno é esse que aconteceu? De mediunidade. Foi usada a energia, né, dos 3 para ficar o som, É um fenômeno de voz direta, que a gente chama, né? Que tem na codificação, é voz direta. Então, assim, as pessoas no ambiente ouvem os espíritos, entendeu? Então, aqui foi uma voz direta do médium de Deus. Quem é o médium de Deus? Jesus. Então, nesse momento, ouve-se isso. Os discípulos, ainda não refeitos, são tomados de pavor, ou seja, é algo que também impacta, né? Não é comum a gente ficar ouvindo, né, voz direta desse jeito que todo mundo ouve ao mesmo tempo, nesse fenômeno, né? Então, a grandiosa revelação fora feita. Jesus estivera em toda a sua glória e eles foram testemunhas silenciosas e emocionadas do acontecimento incomparável. Os céus foram cindidos e os discípulos tiveram conhecimento do divino. Pedro se reportará mais tarde a essa metamorfose do Mestre, testemunho insofismável em que fundamenta sua fé. O rabi, no entanto, exige-lhes silêncio. A verdade tem que ser dosada para o entendimento da argila humana. Essa frase é uma frase, né, que a gente precisa refletir muito sobre ela. A gente está tendo, com o processo de transição do planeta, a ciência vem trazendo muita coisa, né? A ciência vem amiguando, vem revelando muita coisa para a gente. A gente vem acompanhando um avanço tecnológico
E ao mesmo tempo, a gente sabe que não é na mesma proporção do avanço moral, mas ao mesmo tempo, aos poucos, a humanidade vai caminhando e ganhando maturidade para entender muita coisa. Então, a verdade realmente ela precisa ser dosada. Vamos ler de novo esse pedacinho. Lê de novo esse pedacinho. A verdade tem que ser dosada para o entendimento da argila humana. Mais tarde, João, ao escrever os ditos do Senhor, iniciará sua narrativa evocando certamente a cena inesquecível. Aí a fala de João. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Né? Então, Jesus não foi compreendido naquele contexto, e muito não é compreendido ainda hoje. Né? A gente está avançando, a gente está caminhando para isso. E aí Jesus diz, desçamos. Não poderíamos aqui demorar-nos? Indaga Simão. É necessário descer, retruca Jesus. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Olha a simbologia. Né? Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. A nossa é a glória deles. Quando ele diz nossa, é Jesus e seus servidores por opção. Nós. Então a nossa glória é a glória do nosso próximo. É a glória do nosso próximo. Eu não serei feliz completamente enquanto não estiver todo mundo feliz. Né? Chega, você está feliz, fala assim, você é feliz? Eu falei assim, aí eu falo assim, pô, eu só vou ser feliz só se eu tiver amnésia, esquecer do mundo. E aí a gente vê a imensa doação dos benfeitores espirituais, né? A história de Doutor Bezerra, que foi convidado às alturas por Celina, mensageira de Maria, para habitar outras esferas, compatível com sua ascendência e autoridade moral. E ele decide permanecer conosco, nos inspirando, curando, onde a dor estiver presente, né? O médico das almas, nosso médico, Insigne Bezerra. Então, assim, é algo natural dos espíritos compadecidos e misericordiosos essa atitude, né? Não pensar em si. Então, precisamos descer a nossa conversa. Né? A gente precisa descer, a gente precisa ir até. E aí, o paraíso seria para nós estranho presídio sem aqueles que, no ergastro das aflições, anseiam pelo país da liberdade. E em conta, paraíso seria para nós estranho presídio. E em conta, tem dor. Como é que eu posso pensar no paraíso, né? Aí a gente ouve muito essa simbologia. Fulano descansou em paz, agora vai estar no paraíso, agora vai ter, né? A gente outras vertentes religiosas, né? Mas que paraíso é esse? Tal vida, tal morte. Se a gente quer saber a maneira como a gente vai despertar no mundo espiritual, observa nesse instante como é que você está, psiquicamente, mentalmente, emocionalmente. Como é que está a sua situação? Como é que é o teu padrão vibratório? Como é que é a soma das suas escolhas, o que você ouve, o que você fala, as suas ações são coerentes com o que você acredita e prega? São muitas variáveis para a gente compreender se a gente realmente vai despertar bem no mundo espiritual quando a morte nos surpreender a qualquer momento. É uma fatalidade de todos nós, vai acontecer. Quando? Sei. Não sabemos, mas vai acontecer. E que aconteça, gente, enquanto estivermos servindo.
Só vou falar assim, pelo amor de Deus, lembra de me tirar da mão, me levar para onde? Vai ser mais humilde dos trabalhos, entendeu? Mas me tira da mão. Gente, o bem é o nosso advogado em toda parte. Toda parte. Por isso, assim, o nosso impulso, né, natural de criatura ir em direção ao bem. Né? Lembra de irmã Sheila? Irmã Sheila desencarnou, enfermeira, em plena guerra. Doutor Bezerra, bora Sheila, vamos trabalhar. Continuou trabalhando. Ou seja, só foi um choque de realidade material e espiritual, então era tão natural de Sheila se doar. Continuou trabalhando. A gente, pelos relatos que a gente vê, precisa se recuperar ainda, vai para algumas zonas de refazimento compatível com a nossa vibração, se recupera, vai para hospitais, educandários, diversas cidades espirituais, mundos espirituais, que são construções espirituais, vibratórias. Então a gente vai ser direcionado para um lugar que é compatível com a nossa qualidade vibratória. Sempre é assim. É da lei. É por afinidade. Né? Dize-me quem és, que eu te direi com quem andas. Né? Tem isso. É da lei. Aí, tem uma música de Caetano que é assim, que eu ouvi uma vez uma análise sobre isso, né? Atrás do trio elétrico só não vai, né? Quem já morreu, será? Até arrepiei. Eu acho que vai mais quem já morreu. Será? Né? Não fazendo um juízo de valor do carnaval, de qualquer manifestação, né, popular. Mas assim, se a gente pensar em termo vibratório, é isso. É exatamente assim. Então aqui, na descida do monte confabula. Rabi, indagam como receosos. Dizem os escribas que é mistério que venha primeiro Elias. Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Eles ainda não tinham identificado, a ficha ainda não caiu, de que João Batista era Elias. E que padeceu, e que teve sua cabeça ceifada, e que foi aprisionado, a gente viu no capítulo, né? Do Herodes, Herodes, né? Essas histórias aí a gente está esquecendo. Então, entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. A nova revelação de ser Elias, João Batista renascido, surpreende os companheiros que começam a compreender os inescrutáveis desígnios do Pai. Os espíritos estão extuantes de felicidade, a festa em seus corações. Jesus e os discípulos continuam descendo. A plataforma do Tabor fica para trás. Lá na planície estão as criaturas sofredoras e ansiosas e os companheiros aguardando. Os 9 aguardando para que aquela situação seja resolvida. Não conseguiram resolver a situação. As criaturas na planície. Agora a planície tem muito, né, essa simbologia de subir, descer, né, a planície dos homens. Eu estava pensando sobre isso. Quem tem o hábito de meditar e se entregar profundamente à meditação, ou algum momento de sua vivência que teve algum momento de grande transcendência? Eu tenho o hábito de meditar todo dia de manhã. Quando eu consigo, né, vem os insights. Sim. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Em uma experiência, eu me permiti uma vez essa experiência.
Eu também ia falar, eu já consegui. Eu já saí, me olhei e comecei a subir. Mas eu vou falar, eu fiquei com medo. E parece que a gente não vai conseguir voltar, né? A sensação é essa. É porque a gente Aí você vive, desperta. a gente ainda é muito bacana. Eu vou te falar uma experiência. Aquela vivência que teve lá no sítio com o Flávio, com a Cristian, que ela começou a fazer que a gente entrava num estado de como se a gente estivesse morrendo. Deitado na grama. Deitado na grama. Eu senti que ela veio com. Eles vieram com tambores, tipo assim. Eu fui e eu tava sentindo gostoso, assim, aquela sensação tava boa, assim. Eu senti que eu tava morrendo, que ela falava, você vai entrando no caixão, não sei o que, como que você vai sentindo. Gente, eu senti uma paz tão grande, que aí eu senti eles, tipo assim, eu acho que eles perceberam alguma coisa e eles vieram ali pra me chamar, se deixasse eu ir embora. E eu fui legal. Você se sentiu segura, né? Me senti, No momento. eu fui embora. Porque Mas aí assim- você estava, além de coordenada por uma fala, né, que vai te. Você vai relaxando, vai ouvindo e vai entrando Aham. na coisa, você sabia que você estava amparada ali por várias pessoas que, né, o abençoado Você tava na igual o outro, igual você, ó, deitada na grama. Eu vou fazer uma pergunta. Jesus subiu com os 12? Ele só subiu com 3. Por quê? Então, eu ia te fazer essa pergunta. Porque eu acho que os outros não estavam preparados. Todo mundo que vive o colégio apostolado de Jesus está preparado para certas coisas? Aqui, ó, quando você leu aqui, que eu estava olhando, né, comecei a ler o texto, de Santos. Aí, no caso, eles perguntam, não poderíamos demorar mais aqui? Ele é necessário descer. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Não entendi. Quer dizer, quem subiu com ele é porque estava preparado. Estava mais preparado. Para presenciar aquilo, mas que era necessário, mesmo quando se está preparado, eles estavam preparados, né? E Jesus alçou-os a um patamar mais elevado, porque eles estavam preparados, mas mesmo estando preparados, eles queriam continuar lá, mas ele ensinou a lição dele Não para ser eles. egoísta, agora desce e divide. Agora nós temos que descer para ajudar, como doutor Bezerra, Porque lá em cima permanece pra caramba, né? aqui Uma na energia só. na atmosfera terrestre para poder nos ajudar. Mesmo podendo alçar voos maiores, está lá. E outra pergunta que eu trago. esse negócio de sair É do corpo, muito eu tive isso, mas assim foi quase morte, porque a minha pressão é muito baixa. E eu me lembro que uma vez, me marcou muito, eu não esqueço, porque eu não sei o que houve, que de repente meu corpo estava lá no chão e eu estava assim, entendeu? Mas assim, eu senti que eu ia morrer, que ia sair, ia parar, tudinho. Aí eu voltei, mas assim, mas foi um esquema assim de... A minha pressão estava muito baixa, eu lembro que depois que eu voltei assim, eu fiquei ali no chão, eu não fazia nada, eu era jovem. Estava de bobeira, deitada no chão, mas eu estava muito mal, assim, a pressão muito baixa. A gente vê Eu muitos saí, fiquei um tempinho aí, depois voltou um negócio assim, Muitos de empurrar de lá relatos, para baixo. Desce Mas quando eu me acidentei de moto também, eu tenho certeza disso, que não estava na hora, não estava na minha hora ainda, entendeu? Porque eu conversei assim com pessoas da minha família que já estavam desencarnados, entendeu? E eu voltei porque eu não estava na minha hora. A gente ouve relatos surpreendentes de EQMs, né? Experiências de quase morte. Tem relatos em alguns documentários fantásticos, assim. É bom a gente dar uma olhadinha. Não, e Como é que eles tipo vivenciam assim, essa...
a minha vida, depois daquilo, a minha vida também mudou. A minha vida não foi assim meio água, vinho. É como assim, se fosse necessário, né? Um momento de. É aquela Né? coisa assim que você tem que levar um pauladão e ir no fundo do poço. Eu estava passando uma época de fundo de poço também. Aí quando volta, a gente volta para começar de novo. E uma coisa uma interessante nova que você chance. falou, algumas vezes, alguns processos depressivos, algumas pessoas vivenciam processos depressivos profundos e saem dessa experiência, quando conseguem sair. Para chegar muito aqui, a diferente. gente teve que ir lá no fundão, entendeu? A gente ouve pessoas que transformaram a humanidade que viveram as suas noites escuras da alma, né? Por isso que eu estou aqui. Parece que pelo bem, pelo caminho comum, sei lá, de todo mundo, não dá para chegar aqui. A gente tem que ser amassado, esmagado, aquelas coisas todas para poder acordar, para ver se procura outro caminho, alguma coisa assim. Então, assim, uma outra pergunta que a gente pode fazer. Pedro viu isso tudo. Pedro dormia e acordava com Jesus. Pedro viu Jesus transfigurado. E Pedro negou Jesus 3 vezes. O que é que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a gente é muito frágil. A nossa fé é do tamanho de uma mostarda. Como é que é? Se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer milagres como Jesus. Quer dizer, a nossa fé é muito menor do que um A gente grão. pode pensar também que, mesmo a gente não acreditando na nossa capacidade, no nosso potencial, não acreditando na fé que nós temos, né? Fala assim, não, eu não tenho essa fé, não, eu não sou capaz, né? Eu não sou capaz de me modificar para poder seguir a Jesus. Ele mesmo assim, ele acredita em cada um de nós e espera de cada um de nós um momento do nosso estágio. O tempo que a gente precisar. Daí o que? A reencarnação. Eu acho que a gente pode pensar que Pedro estava ali para deixar um grande exemplo para a gente, que se ele botasse todo mundo que fosse fiel a ele, a gente não ia se assemelhar, não ia ser o nosso semelhante. A gente é muito mais pro lado de Pedro do que dos outros. Com certeza. Então teve que ter Pedro ali para a gente colar com ele agora, né? A gente é muito mais Pedro. Cada um deles tem uma questão. Tem uma questão. E é a representação de cada um de São nós. 12 arquétipos. Você acredita que fosse todos? O medo. Sei lá. Ser pego, ser Sim, tocado. acho Foi que E a falta de fé dele, a falta de acreditar que era Jesus, que, né? Que se ele tivesse fé, Ele não queria ser sacrificado, ele não queria morrer. Tem vários que morreu. Aqueles que não negavam Jesus, que eram jogados nas jaulas dos leões. Aqueles que não negavam Jesus e eram jogados nas jaulas dos leões. Você vê? Esses aí, você vê que fé. Eu tenho um processo que achar no livro Paulo e Estevão, né? Que essas pessoas, muitas delas, assim como Joana d'Arc, Joana de Cusa. foi tirado o espírito dela antes da dor. Né? Os espíritos delas foram tirados antes da dor. Eu vou dar um exemplo. Joana de Cusa, que foi também contemporânea dos discípulos, seguidores de Jesus, foi uma das reencarnações de Joana de Ângeles. E o processo de martírio de Joana de Cusa foi a fogueira. E ela foi ateada à fogueira junto com seu filho. O filho pedia para ela abjurar. Abjura, minha mãe, abjura. Os soldados garrafavam. Esse Jesus, seu Jesus, só te ensinou a morrer? E ela dizia, né, para o filho, cala-te, meu filho, né? Aí ela dizia, não, ele me ensinou a também te amar. E ela foi fiel até o fim. Isso é fidelidade, gente. Agora vamos trazer para a gente. Naquele tempo, era a perseguição de Roma,
eram as arenas, os leões, a cruz, a fogueira. Hoje o que é? O que é que prova a tua fidelidade a Jesus hoje? As nossas ações, né? Porque ninguém cobra da gente. As né? dificuldades. As dificuldades, eu acho que são as Ninguém doenças cobra. que a gente passa, um familiar doente na família, as provações. Você está Não. ali imbuído de trazer os ditos e feitos de Jesus, rememorar Jesus através do Espiritismo e do Evangelho. Quais são as suas dificuldades? O que é que se apresenta que abala a tua fé? Que você pensa em desistir? Que às vezes você não tem a resistência necessária para continuar? Eu acho que quando você está no caminho do bem, quando você está trilhando o caminho do bem, você está servindo, por exemplo, aqui, fazendo reagens, negócios, você recebe uma lapada muito grande. Ah, sim. Para ter aqueles desvios, assim, muito... Eu tenho percebido muito. Eu acho que o nosso maior inimigo do trabalho é o nosso próprio egoísmo. A gente não, né, somos nosso egoísmo que a gente não prioriza como deve ser priorizado. A gente vem, faz, se sente bem, mas eu estou falando por mim. É difícil, o mundo distrai muito a gente. Né? A gente tem muitas distrações. Distrações com tudo, com coisas boas e com coisas ruins, e aí vai. Eu acho que o pior de tudo é o egoísmo. Se A gente você- tem que encontrar muito dentro da gente esse nosso egoísmo, que é egoísmo de você que às vezes, que eu estou com um problema na minha família primeiro. Sim. Dar os pesos certos das coisas, sabe? Assim, do momento. Se você está no trabalho do bem, movimentando bem, falando e tal, de repente você é vítima de uma calúnia muito grande por aqueles que dizem fazer o bem. E de repente, nesses que dizem fazer o bem, tem um grande amigo seu que continua levantando a bandeira da calúnia. Como é que você lida com isso? Entende? A gente vai se melindrar muito primeiro. A gente vai se colocar primeiro por ser egoísta. A gente não vai conseguir dar esse peso e falar assim, não, se tudo está acontecendo, isso aqui é primeiro, é mais importante. Né? Se de repente vem a causa do bem, você está lendo bem, e aí acontece uma coisa que tem uma repercussão, eu estou colocando aqui para nosso Divaldo, por exemplo, uma repercussão nacional. Divaldo psicografando as obras, e um grupo se levantou dizendo que essas obras foram adulteradas, que era o plágio do Chico Xavier. Como é que você lida com isso? Nacional. E aí, de repente, aqueles que dizem te amar, que estão ali de carteirinha, seus amigos fiéis, passam para o outro lado. Isso se chama traição. É o olhar de Jesus na crucificação. Né? Ele tinha todo o poder, né? Ele resistiu naquela entrada de Jerusalém, né? A abandonar o amor que ele veio mostrar e assumir com o povo o poder. Né? Quando ele foi espoteado, quando ele foi cuspido, quando ele foi arrastado, quando ele foi... Tudo isso, ele passando assim, então o olhar que eu tenho para o meu próximo. Quem é que estava lá com ele? Né? Quem é que estava lá com ele? Né? Um grupo de mulheres, né? Então, assim, qual foi esse olhar de resignação dele? Muitas vezes você passa na vida com pessoas, né? E que elas lançam um dado para a gente não tem nenhum olhar de misericórdia para aquele que está fazendo o que a gente faz. O que a gente faz. Isso é possível de acontecer. Pois as pessoas julgam pela internet. As arenas Pela rede são as redes social, sociais. São as redes
Os haters, né? Os haters. Essa semana eu recebi um, eu ri tanto. São Né? Falaram para o que você fala não tem visualização nenhuma, para de fazer isso, vai fazer dancinha. É isso, no trabalho no bem, né? Será que a gente vai ter haters? A gente tem haters desencarnados. Encarnados, será que a gente não tem haters, gente? Haters. Por isso. Gente, pra falar, são as pessoas que atacam as outras na internet, falam mal, por Porque exemplo. hate é ódio. Hate é ódio. Por isso que tem que ser um feixe de vasos. Um se fragilizou, um caiu, o grupo todo sustenta. É assim que um agrupamento cristão vive e permanece. E os discípulos serão reconhecidos por missionários. Né? Tem um texto belíssimo de Maria Dolores, que é Judas sendo resgatado por Jesus. E ela fala, né? Um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. É considerar aquela coisa. Eu amo o pecador, mas eu não amo o pecado. Porque eu estou nessa existência numa situação que não faz bem nem para mim, nem para ninguém. Eu estou vivendo nessa. Eu sou um bandido, eu sou um assassino, eu sou. Sei lá o quê? Só faço coisa ruim. Eu não sou. Porque a mãe do cara que faz isso tudo ama ele. Sim. Mas ela não ama o que ele faz. Isso que é a coisa A doida. visão passiva. Exatamente. Então, o filho dele ama ele, mas necessariamente não ama o que ele faz. Então, essa coisa é muito louca. É muito difícil a gente separar isso. Então, a gente que está de fora, a gente generaliza. Porque só tem... Exatamente. A gente abriu o olho, soube e está julgando. Aí se colocou então na rede social, o cara é condenado de cara. Não precisa nem de julgamento. Desse jeito. Aí, quando Jesus desce, né? Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, despedaça e ele espume e range os dentes e vai se secando. Se podes, apela ao Pai, salva o meu filho, ao que Jesus diz. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O Rabi se comove. O semblante sereno expressa toda a angústia do seu espírito. Sem qualquer mágoa, fita os companheiros medrosos e os admoesta com veemência e compaixão. Compreende as fraquezas dos convidados a esparzir a semente da boa nova. Como a justificar-se a si mesmo e aos outros, Judas tenta esclarecer. Fizemos tudo quanto nos ensinaste e nada conseguimos. Jesus, até quando vos sofrerei e estarei convosco? A indagação fica no ar sem resposta. Aí Amélia, a arrogância da fraqueza é mais petulante do que a vaidade da força. Profundo isso, né? A arrogância da fraqueza é mais petulante do que a vaidade da força. Muito difícil de entender isso aí. O sinal do fracasso no orgulho é como chaga de fogo a requeimar. Dói muito mais no orgulhoso do que se ele tivesse humildade, obviamente. Se reconhecer. É lógico. Aí Jesus diz: espírito mudo e surdo, pálido e fraco, o moço sorriu. Foi instantâneo. Havia gratidão sem palavras. Osculou a mão do Rabi
e, conduzido pelo Pai em êxtase de alegria, seguiram ambos no rumo do lar. A libertação que a gente tanto quer. É essa. Tanto quer, tanto anseio. E aí os discípulos depois, né? Por que não puderam eles expulsar o espírito imundo? Simão Pedro pergunta. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, elucidou o amigo. Desejando, no entanto, utilizar o momento para melhor instruir os companheiros desatentos, ele esclarece. Antes de tudo, é necessário compreendermos que os espíritos imundos viveram antes, homens que foram, homens que continuam sendo. Enganados como se deixaram conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos fora dele. A morte não os transformou. É o que a gente fala, tal vida, tal morte. Né? Viajores do tempo são o que fizeram. Ligados mentalmente às reminiscências das ações, demoram-se sofrendo-as, emanados aos que amaram, vinculados àqueles que os fizeram sofrer. Fez uma pausa espontânea e prosseguiu. Por essa razão, a Boa Nova é um hino de amor e perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. Quando ele fala assim, é necessário oração e jejum. O que vocês entendem? É ficar orando e deixar de comer? Vejo. É necessário, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Os discípulos que ficaram só conseguiriam, né, resolver aquela situação com oração e jejum. O que é oração e jejum? Jejum das coisas ruins, né? Não entendi. E oração é ter fé. A oração é você ter fé e acreditar no que você está fazendo, né? E no caso o jejum é exatamente o que você falou. Você se Na realidade, jejum é uma purificação. Jejum dos sentimentos, das coisas ruins. Jejum é uma purificação. Purificação. É uma purificação. Quando você fica em jejum, por exemplo, você quer, vou falar até fisicamente, quando você quer limpar seu corpo, A detox do corpo. você tem que ficar em jejum para você limpar, para você se limpar mentalmente. Porque, até porque se a gente fizer isso mentalmente, a nossa fé chega a ser maior, porque a capacidade de se purificar mentalmente é você tirar os entraves todos que impedem de você de ter fé. Porque na realidade a fé é aquela coisa assim, ó, um obstáculo é uma coisa que a gente vê quando a gente afasta a vista do objetivo. Pá, tô olhando lá, vou chegar lá. Aí eu desvio os meus obstáculos, eu crio. Quando eu me desvio do objetivo. Passou esse negócio, esse coisa de The Voice, né? Que canta e vai lá virando. Vocês viram um negócio sobre isso? Um garotinho entra e se coloca lá para cantar, e quando der lá o sinal para ele cantar, ele fecha os olhos e canta, ele só canta e vai virando o outro, batendo aquela coisinha e vai virando. Aí tem um desses estudiosos aí que fala a posição dele com essa questão de você vivenciar aquilo ali sem se envolver com nada, os aplausos, gritos e não sei o quê, e ele só canta, e quando ele abre os olhos, que ele vê a plateia toda de pé e os jurados todos de pé, ele vibra de... Isso ele estava fazendo ali, algo por ele nem se... né? Porque se ele tivesse com os olhos abertos, Ele fica- obviamente ele estaria vendo que Ele ia ele ficar emocionado, né? Você desfoca. Exatamente. Ai, Eu gente, sempre falo assim, foca, às gente. vezes é muito louco esse negócio da gente ver, gente. Uma das maiores provas nossas
nessa existência é a gente ter a visão. Eu vou lá para evangelização. Porque a visão, ela te desnorteia. E quanto mais você se sensibiliza, quanto mais você se purifica, mais você tem que se preparar para se desviar do que os seus olhos veem. Eu acho que um dos objetivos da gente fazer você falou que você cartou de manhã, meditação, é você esvaziar, né? Quando a gente começa a fazer aquele processo de respiração, se você se entregar mesmo nesse processo de respiração, a gente consegue se esvaziar. Quem ora fala com Deus. Quem medita, escuta Deus. Eu só consigo falar com Deus. Exercício, né? Mas Ele está sempre comigo. Eu consigo ouvir as horas necessárias. Eu consigo falar dele. Não tem como se separar. Aí a Amélia encerra assim, nesse trechinho. Se amardes ao revés de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas os expulsardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço, podeis fazê-lo, e muito mais se quiserdes. No leve ar da noite bailavam suaves brisas, espraiando para o futuro a palavra do Rabi, como antevisão gloriosa para os dias porvindouros da humanidade. Amar ao invés de detestar. Desejar socorrer